Então, Perfeito. queridos, o Alcir orou agora há pouco, mas você que está entrando aqui agora, participando, compartilhe esse vídeo, ajude a alcançar o máximo de pessoas possível com esse vídeo. O Alcir é um amigão nosso, que nós conhecemos há um bom tempo, e para nós iniciarmos essa conversa, ele já fez agora há pouco, mas eu vou pedir para ele fazer de novo, por conta de problemas técnicos, que ele ore por nós novamente, que ele ore para esse tempo e toque no coração das pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Clamamos, Senhor, os céus, que abra os céus, as janelas dos céus, para esse momento, Senhor, desta live que estamos, ó Deus, aqui, ó Deus, reunidos, fazendo, Senhor, para Ti. E que essa pessoa, Senhor, que está escutando, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, Senhor, que sejam Amém. tocados por esse momento, que seja um momento único, um momento, Senhor, especial, onde o Teu nome será glorificado, onde o Teu nome será levantado bem alto. Queremos abençoar, Senhor, e aqui entre amigos, Senhor, entre famílias, Senhor, pedimos, Senhor Deus, que nos cubra, nos guarde e que as nossas vozes possam alcançar vidas, pessoas que nesse momento estão necessitadas, que precisam ouvir da Tua palavra, que precisam ouvir Amém. do testemunho. Abrimos, Senhor, esse momento, Senhor, para a glória Tua, Senhor. Fazemos um muro de proteção. Guarda-nos, Senhor Deus, e nesta live, nesse período. Abençoa a vida, Senhor, do pastor Júnior, a sua casa Amém. também, sua família, Amém. como também a minha família e as famílias dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alcir, para as pessoas que não te conhecem, eu quero falar para vocês, meus irmãos, que o Alcir é uma pessoa muito preciosa, pessoa que nós aprendemos a amar, que esteve conosco ainda quando eu estava com os meus pais no interior de São Paulo. Ele foi visitar a nossa igreja e por algumas vezes ministrou lá. Eu não me esqueço de uma ministração que o Alcir fez, que chamava O Prumo de Deus, né? Deus queria colocar as nossas vidas no prumo dele. Mas eu quero, Alcir, que você contasse para a gente a sua história cristã. Você nasceu num lar cristão, como você veio a conhecer a Jesus, como foi a sua infância até você se decidir a aceitar o chamado do Senhor, como foi esse processo? Bom, eu não nasci em um lar cristão. Eu vim de uma família disfuncional, uma família com muitos problemas. Meus pais não conheciam ao Senhor. Nós não nascemos num berço evangélico. Nós tínhamos um conceito de religião bem diferente. A minha família tinha um segmento, né? Um segmento de crença e totalmente diferente do cristianismo, apesar de que diziam ser de uma determinada religião, mas não professavam. Minha mãe, que tinha um certo desejo no coração de conhecer a Deus. Mais adiante, sim, ela teve a oportunidade de ter uma experiência com Deus e ela se converteu a Jesus, entregou sua vida a Jesus. Meu pai teve uma experiência também, mas não se firmou tanto como minha mãe. E por essa disfunção familiar, nós viemos de um contexto muito difícil, um contexto familiar de muita violência, de muitos abusos verbais e violência doméstica, e trouxe para nós muitos traumas, muitas dores, e isso provocou demais enfermidades em nosso coração, principalmente traumas emocionais, e com a idade de 15 anos, recebi um convite da minha tia para ir a uma determinada igreja, um segmento de uma igreja que trabalhava mais na área de libertação. E então entrei pela primeira vez numa igreja cristã, e ali me encontrei com o Senhor, entreguei minha vida ao Senhor. Amém. Na verdade, essa entrega da minha vida ao Senhor foi dentro da cozinha da minha casa. Depois efetivou quando entrei nesta igreja ali no Rio de Janeiro.
A minha mãe, logo em seguida também, ela recebeu ao Senhor. Toda a minha família tiveram uma experiência com Jesus Cristo, e com essa disfunção familiar trouxe muitos problemas psicológicos. Eu tive problemas assim emocionais muito fortes, não entendia, não sabia o significado de paternidade de Deus, e por causa dessa disfunção, por decisão própria, não culpo meu pai, ele saiu de casa, ele preferiu sair, e com essa disfunção ficamos assim bem abalados, muito tristes. E eu tenho um irmão que você já sabe, conhece, o Deusi, né, meu irmão gêmeo, tem uma irmã, e foi muito difícil. E minha mãe, ela teve que levar adiante a casa, levar adiante, trabalhando muito duro para poder construir algo para nós, comprar a nossa casa. Ela trabalhou duro para pagar a hipoteca da casa, e ela realmente, a minha mãe é uma vencedora e tornou-se uma grande guerreira, e também minha principal intercessora hoje na minha vida e ministério como pastor. E nessa idade de 15 anos, tentei e desejei, não creio que tentei, mas desejei, passou no meu coração essa vontade de suicídio, passou no meu coração essa vontade de vingança, a divisão, porque a separação, e foi muito difícil em tudo, até o ponto de que eu jamais poderia construir uma família, e sentia que não seria para mim fácil, não tinha bases familiares para poder me ajudarem nesse conceito de paternidade, até que eu me converti, recebi a libertação maravilhosa da salvação em Cristo, e entreguei minha vida ao Senhor, me rendi. Eu vi que realmente não tinha como lutar contra essa situação, precisava de ajuda. E ali recebi minha libertação, entreguei minha vida, meu ser para o meu Senhor, que hoje posso dizer que sou uma pessoa diferente, abençoada, a minha família também, graças a Deus. Todos aqueles que todos praticamente meus familiares, alguns que ainda estão vivos, outros que já dormem no Senhor, se converteram, e eu fui a pessoa que abriu a porta do Evangelho para a minha casa. Eu Amém. fui como precursor, o protagonista dessa história maravilhosa, dessa mudança maravilhosa na minha família. Eu fui o primeiro, e fui levando um, fui levando outro, e graças a Deus, hoje todos tiveram uma experiência, deixaram suas tradições, suas crendices, suas superstições. Nós vivíamos um contexto muito profundo, minha família era envolvida fortemente vamos colocar assim, sem ofender a ninguém, com um espiritismo muito forte, fazíamos muitas coisas que sabíamos que não agradava ao Senhor, até que encontramos com a palavra do Senhor, e com a palavra do Senhor trouxe a verdade, a luz para a nossa casa, a nossa família. E Amém. mais que tudo hoje, para concluir de uma maneira rápida, né? O que era mais difícil para mim é a constituição de uma família, e o trauma que era para mim, e por tudo que passamos. Hoje, Senhor, de uma maneira espetacular, pude, com a força do Senhor, construir essa família que hoje tenho, que amo, minha família hoje, minha esposa, meus dois filhos. E também o ministério que eu estou aqui, né, nos Estados Unidos, que também é uma Amém. outra história, né? Daqui a Mais ou pouco nós vamos menos falar sobre isso. resumido. O Alcir, você que nos assiste, queridos, vocês que nos assistem, você vê a história do Alcir como a história de muitas outras pessoas que vieram de um histórico difícil na família. E às vezes a gente pensa que esse histórico difícil vai perpetuar por gerações. E a única forma de quebrar esse histórico difícil é você entregar a sua vida e consagrar a sua vida ao Senhor Jesus e toda a sua casa. Você viu agora o Alcir compartilhando conosco que Jesus mudou a história de uma família disfuncional da qual ele veio. Deus o fez constituir uma família funcional. Então, o nome do Senhor, ou seja, com a ajuda do Senhor Jesus, é possível reverter
toda e qualquer situação. Eu não sei qual é o histórico seu, você que nos assiste, mas o Alcir, eu queria que o Alcir compartilhasse, porque eu sei que o Alcir, antes de seguir no ministério pastoral, ele teve várias experiências no ministério como missionário, né? Viajou em alguns países. Eu queria que você compartilhasse algumas coisas, algumas experiências espirituais que você teve, de ver a ação de Deus muito clara em algumas situações. Você pode compartilhar conosco sobre isso? Bom, bom, não vou entrar muito no chamado. Eu vivia nos Estados Unidos nessa época, eu estava aqui em Nova York na época, e uma outra parte da história minha desse chamado, não vou entrar nessa área que é muito grande. Mas o chamado em si aconteceu aqui quando eu estava em Nova York, no meu apartamento, e ouvi um pregador, um pastor, pela televisão, não pela televisão, mas um vídeo que foi um vídeo que me entregaram e olhei, vi e realmente me impactou a sua experiência como missionário. E Deus falou muito no meu coração, usando pessoas, e disseram que eu tinha um chamado, e me entreguei a esse chamado. E deixei tudo aqui em Nova York, deixei meu apartamento, deixei trabalho, deixei a minha igreja, a igreja que eu pertenci, que pertenço, indiretamente pertenço a ela, uma das primeiras igrejas brasileiras instituídas aqui em Nova York, e fui um dos primeiros membros dessa igreja, dessa dominação, que até hoje ainda funciona. Deixei tudo e voltei para o Brasil e fui para o seminário, onde encontrei você. E ali fiquei um tempo, eu fiz só um básico, naquela época, o básico teológico apenas, e arranquei, assim, porque eu queria uma experiência transcultural. E dali eu saí, fui para Jocum, Juventude com uma Missão. Você se lembra da Juventude com uma missão muito linda, que abre muito campo, espaço, abre a mente, assim, de jovens que querem ter experiência. Aí eu entrei e trabalhei nesse período de 5 anos, mais ou menos 5 anos, trabalhei junto com essa organização. E uma das experiências que me marcou foi meu primeiro encontro com a realidade no campo, que no campo missionário. Sim, antes de ser pastor, tive essa experiência como missionário, e foi no país de Colômbia, uma cidadezinha chamada Bucaramanga. Oramos muito e aprendi muito ali, me ensinou muito a Jocum, a trabalhar na questão da fé e ir pela fé, né? Tudo pela fé, missionário que tem que ter fé. E nesse missionário, assim que se trabalhava, eu pagava para poder trabalhar ali para o Senhor. Interessante, né? Eu pagava para poder ir e trabalhar na obra do Senhor. Foi muito bom. Mas, chegando nesse país, eu vi ali a necessidade. Uma das necessidades que tocou muito meu coração foi a questão da disfunção familiar, principalmente a nível de violência, de morte. É muito catastrófico a situação, e aquela realidade me chocou muito. E eu me lembro que eu senti no meu coração de subir um dos bairros mais perigosos de Medellín, uma cidade que todos conhecem, né? Onde Sim. originou o cartel de Medellín, de Pablo Escobar. E nessa época era já, creio que já havia falecido Pablo Escobar, e a nossa base trabalhava nessa cidade de Bucaramanga, e nós tivemos a ideia, a ideia e a direção, né? A direção principalmente de Deus, de ir a Medellín. E chegando nessa cidade, vendo a necessidade desse lugar, nós éramos 10 missionários, e nós decidimos subir esse lugar, e era como Medellín é como fosse uma panela, uma panela assim, como cercada de montanhas. E eu subi uma dessas montanhas ali, eu não me lembro agora a cidadezinha,
o bairro que eu subi, e eu sei que no pé daquele lugar, daquele monte, uma pessoa se acercou e disse assim, você é estrangeiro, e é muito perigoso você estar aqui, porque essa área é muito perigosa de Medellín. E se você sobe, você não desce. Aí eu falei, bom, éramos 10 missionários, nós dividimos em 2 a 2, e eu tinha uma missionária comigo, e pela fé e com coragem, que realmente é o que Deus dá na paixão, que a gente sente, subimos aquele lugar. Quando eu cheguei lá, havia 5 jovens, e me aproximei, me apresentei dizendo que eu era do Brasil e vinha com a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus. A princípio eles rejeitaram, eles estavam com facas, eles estavam com navalhas, eles estavam fazendo ali, como se chama, marihuana? Marihuana? Como marihuana é aquela erva, né? Droga. Droga, Maconha. maconha. Eram droga, maconha, né? E então eles estavam ali trabalhando com aquilo, e eu me lembro que um deles disse: olha, você vem falar de paz, vem falar de Deus para a gente. E eu falei para eles assim: sim, eu vim e quero apresentar uma família diferente para vocês. Eu pertenço a uma família maravilhosa, a família de Cristo, e Deus tem me abençoado tanto. Eu não tinha também família, estava numa condição também muito difícil, de muita violência. Talvez vocês tenham passado isso. Aí ele falou assim: ah, não, a nossa família é isso aqui. E aí esfregou aquela maconha no meu nariz. Ele esfregou isso assim. E aí um dos 5, creio que era a pessoa que tinha autoridade, eles começaram a dizer assim. Aí chegou mais 2 e falou assim: não, não faz calar a voz dele. Ele não tem direito de falar aqui no nosso meio. Aí um se levantou e disse assim: não, deixa ele falar. Deixa ele falar. Se você não quer ouvir, vai embora. Mas eu quero escutar o que ele tem, porque está trazendo a palavra de Deus. Eu vi que ele era o líder ali, né? Ele era o líder. Dali, então, Sim. comecei a falar da palavra. Eu falei: olha, Deus quer levar vocês a um outro nível de familiar. Deus ama vocês, e dei aquela mensagem, mas com medo, né? Porque estavam com a faca na mão, com o cutídio, né? Com a navalha na mão. E aí comecei a pregar, e no final, quando terminei a mensagem, eles se quebrantaram, e 3 deles, e um deles era sicário, e era o chefe daí, e eles aceitaram a Jesus Cristo e foram tocados pela paixão do Senhor, tocados pelo amor de Deus, e eles não entendiam por que uma pessoa vindo de tão longe para poder transmitir a palavra ali para eles, demonstrar aquele amor. Falei da verdade do Cristo, e ali levei eles para a igreja para poder também, os que sentiam a necessidade de uma casa de reabilitação. Então fizemos um trabalho ali, era uma igreja batista, era uma igreja pequenininha, eu creio que era a única que tinha lá naquele morro lá em cima, e Deus nos salvou, eles não nos fizeram mal. Coloquei a missionária atrás de mim, eu falei assim: se enfia a faca, você sai correndo. Mas é um amor. Eu queria dizer algo assim, Júnior, pastor Júnior, que as Sim. coisas que a gente faz, a gente entende muito, porque você é tomado pela paixão do Cristo, o amor do Senhor é tão grande, tão profundo, Verdade. que você você faz loucuras e você mesmo não entende do que você está fazendo. Mas o amor de Deus é tão grande. Essa é a mensagem que eu queria já trazer, uma mensagenzinha, de que o amor condicional de Deus, o amor de Jesus Cristo, é muito mais forte sobre qualquer situação, qualquer desafio e circunstância. Esse foi o fator principal da minha decisão de continuar trabalhando com missões, e vi os frutos. Naquele trabalho que nós fizemos em Colômbia, naquela primeira vez, porque eu retornei outra vez, 522 pessoas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Receberam Glória a ao Deus. Senhor. Foi um trabalho bem forte, bem
pessoa a pessoa, e foi uma experiência maravilhosa, para a glória do Senhor, né? E hoje aqui estamos, né? Eu estava pensando... Eu estava pensando, eu ouvindo esses testemunhos, eu me lembro uma vez que você me contou de um lugar que você foi, não lembro, foi um país da América Latina, que você teve que experimentar uma comida diferente, alguma coisa Ah, assim. sim, foi. Era algumas comidas que depois eu voltei para a faculdade e aprendi mais, né? Eu fui para a faculdade, voltei para os Estados Unidos para estudar missões e aprendi muito, mas aí eu aprendi na teoria, mas eu já tinha aprendido na prática. E uma das comidas que era assim terríveis era comer, que na Colômbia é uma coisa assim natural, para mim já é natural comer formigas, comer cobras, comer minhocas em lugares assim impenetráveis, como mais na área do Amazonas, porque não só dentro dos Yanomamis aqui, aí no Brasil, aonde os nossos missionários comem essas minhocas, assim que é uma delícia, que é um gosto de parece ter um gosto de camarão, não sei o que é, um gosto gostoso. Mas tem lá é o masato, que é feito, é uma forma aborígena, e ali o masato é feito ele é fermentado através do arroz já fermentado, até que ele fica assim, aquele cheiro como de potrificado, passado. Então você toma aquilo. Eu tomei um copo daquilo ali dentro de um lugar muito precário, porque o masato na Colômbia, dependendo do lugar, é gostoso, é delicioso, mas do lugar onde eu fui, para não desfazer do local, que o missionário não pode, eu tomei Sim, aquele copo, aquilo ali me fez muito mal. Aí eu disse, eu vi que você tomou tudo, então toma mais outro. Aí eu falei assim, é isso segundo aí. copo. Só que aí não deu jeito. Aí eu falei, eu vou compartilhar com os outros missionários. E sim, é o que experimenta o missionário, comidas como bebidas e comidas que a gente prova, e principalmente a chichajuca, por exemplo, a Essa que eu lembro desse chichajuca, nome. essa chichajuca, que eles é uma forma de bebida é indígena, né? É uma cultura indígena, e eles usam a saliva para fazer aquele líquido, né? Aquele suco. Eles mastigam. A juca é a mandioca nossa, é o aipim, né? Acho que é o aipim, a mandioca. Então Sim, eles assim, mastica, né? Mastiga, mascam. mascam, eles mascam, então, e depois cospe e ali e faz aquele volume. E ali você não tem como, né? Você tem que beber senão você ofende a cultura, né? E essa foi uma Senão das você fica coisas que excluído, né? fica excluído, né? Mas meu Deus do céu, que ali foi difícil, mas é uma das experiências. Eu estava pensando aqui, eu não sei se você se lembra disso, mas uma vez você contou para mim, ou na igreja, eu acredito, que de uma experiência que você teve, parece que num trem ou num ônibus, alguma coisa assim, que foi Sim, bastante forte, eu achei também. foi bastante forte. Nós estávamos saindo da cidade de Bucaramanga, nós estávamos indo para Medellín, justamente para Medellín. A gente teve uma experiência como os dos discípulos cruzando o Mar da Galileia. Era uma tempestade. Realmente veio uma tempestade. Só que não no barco, né? Era muito conhecido e batizado como o Trem da Morte, né? Um trem que vinha, e nós entramos nesse trem, nos deram como, você vai chegar numa determinada hora. Não me lembro mais ou menos, eu sei que o percurso era um percurso de horas assim curtas, só que esse percurso, por exemplo, vamos tomar como 10 horas de viagem de trem, e os bilhetes que a gente havia comprado era de classe A. Imagina a classe A, depois eu vou te explicar a classe A que eu entrei. Aí nós compramos, os missionários compramos, e aí saímos e nos durou 30 horas para chegar. O trem ele parou em cada cidadezinha,
e quando nós entramos, nós ao menos tínhamos ali uma poltronazinha assim que nem reclinava, né? Uma poltrona, nós ficamos ali na poltrona aquelas 30 horas mais ou menos, e já tínhamos perdido quase todas as forças de tanto tempo e nós não tínhamos comido nada e estávamos sem comer. E aí um irmão parece que tinha uma barra de queijo e dividiu a barra de queijo para cada um, um pedacinho para cada um, para comer, para poder a gente chegar lá na cidade. Mas nesse período, o que aconteceu é que parou completamente, parou. Nós estávamos super cansados, havíamos trabalhado muito forte na cidade anterior, e seguimos para outra cidade, que era Medellín, que também era um propósito de Deus. E ali dentro paramos e de repente nós caímos num sono, mas de repente começamos a ver barulhos e muitos barulhos e golpeando, e entra uma pessoa dizendo aqui, olha, são sicários, olha, são pessoas que estão querendo entrar. E eu escutava, hoje entendo, porque eu falo espanhol, eu hoje entendo o que eles estavam dizendo, os gringos estão aí, os gringos estão aí. Então, quando estávamos dentro desse trem, olha, o nosso vagão era o melhorzinho, no outro vagão, muito legal, havia os bancos só de madeira, e era cabrito, tinha galinha, tinha de tudo ali dentro, né? E as pessoas entravam tudo, e amontonavam, e levavam tudo que tinha. E nós ali assim, e agora o que a gente vai fazer? A gente escuta essa pessoa e aí a gente vai e fecha as janelas estavam abertas porque fazia muito calor, e fechamos as janelas, e as janelas emperradas, que não, era tão velha que não fechava, mas conseguimos fechar e conseguimos trancar o vagão para que essas pessoas não entrassem, e começou a bater, golpear, e foi quando a gente começou a orar, Senhor, faz alguma coisa, porque esse povo aqui está querendo entrar aqui dentro, não sei o que a intenção deles, mas, Senhor, faça alguma coisa. Quando a gente acabou de orar, mas veio uma tempestade de chuva, de relâmpagos, mas tão forte, que a gente via todo aquele local, estávamos num lugar bem, bem afastado, era mata, era pura mata, e veio aquela tempestade tão forte que eles se assustaram. E eles se assustaram, a gente viu ali, e não conseguia ver muito, porque aí choveu muito, e relâmpagos, e graças a Deus, aí eles desistiram de bater na janela, de bater nas portas, de querer entrar. Deus nos deu um livramento tremendo, e ali depois começou o trem, seguiu o seu rumo, e foi um milagre ali, graças a Glória a Deus. Deus. Amém. Nesse E caso, a tempestade chegamos. foi uma libertação para vocês, né? Não foi uma crise. Foi. Não foi foi uma bênção, porque as missionárias, eram 5 missionárias e 5 missionários, né, um total de 10, já começavam a chorar, então preocupados e orando, dobrando o joelho ali, e a gente já estava ali, já desespero, porque eles batiam, abre aí, sabe, os gringos, sei que os gringos estão aí dentro, e começaram a falar, mas a gente fechou tudo e, graças a Deus, o trem começou a andar, e a tempestade, graças a Deus, foi tudo bem. Alcírio, eu creio que, como você está falando, eu também tenho experimentado, eu tenho menos experiência que você no ministério, porque você começou antes, mas uma coisa que eu creio que eu e você podemos dizer com plena certeza no coração é que nunca vai faltar provisão e recursos de Deus para cumprir a vontade dele. De alguma Com forma, certeza. Deus vai dar um jeito. Se nós fôssemos contar aqui quantas vezes Deus proveu para nós em dificuldades, em momentos difíceis, seriam muitas. Eu me lembro, Alcir, que eu ouvia você e outros missionários que vinham à igreja, eu era adolescente, criança, e aqueles homens e mulheres pregavam no templo, pregavam no púlpito e falavam de milagres que Deus estava fazendo na vida deles, experiências que eles vivenciaram. Eu falei, Deus, isso é legal, que bonito, eu chorava, né? Eu falei assim, mas Deus, eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu posso experimentar de atender ao chamado do Senhor. Eu posso dizer que agora eu posso dizer que eu experimentei e tenho experimentado
a ação de Deus na minha vida. Não só ouço outros falarem, mas eu tenho vivenciado isso. A provisão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Por isso que eu posso dizer, e eu creio que o Alcir da mesma forma, onde ele está agora, nós podemos dizer que nunca vai faltar recursos para fazer a Não. vontade de Deus. Pode faltar recursos para fazer a minha e a sua vontade, os nossos luxos. Mas para a vontade de Deus sempre haverá recursos, porque se Ele quer, Ele vai dar condições de fazer. Se você quiser contar alguma coisa sobre isso, Alcir, fique à vontade. Sobre sim, quem chama provê. Deus me chamou e Deus tem provido para nós até hoje. Até hoje eu posso dar inúmeros testemunhos em qualquer Sim. país. Não é porque eu estou nos Estados Unidos, não. Eu tive a bênção, eu tive a alegria de ver a provisão de Deus em tudo. Sim, estive em lugares precários, mas também tive em lugares em lugares assim expressivos, de pessoas de casas que me apoiaram, me ajudaram. Posso dar aqui vários testemunhos nos países que eu tive, e aonde eu estive, Deus ali me ajudou. Agora, falar sobre isso, eu queria assim, basear nesse princípio. É o que eu creio que essa é a chave. Basear nesse princípio, que você tem que entender aonde você realmente deve estar, em que lugar, em que local, determinado por Deus. Em minhas decisões, tanto familiares, em todas que se relacionam à minha família, que se relaciona ao meu trabalho, que se relaciona ao meu ministério, as coisas funcionam dessa forma. Não damos passos precipitados sem que haja a permissão divina. E as coisas seguem de maneira muito tranquilas. E assim foi ela à universidade. Um dos sonhos, Júnior, pastor Júnior, Sim, fica à vontade. é que a gente se conhece, né? Sim, Aí vem os tenha protocolos, liberdade. né? Então você pode me chamar de Alcir, né? Eu Beleza. creio que os seus ouvintes não vão se ofender, não, né? Suas ovelhinhas, De né? maneira nenhuma. Sabe, Júnior, nessa intimidade, né? Um dos meus sonhos é fazer a universidade nos Estados Unidos. Quando Deus usou uma pessoa, eu creio que você se lembra, porque também era aluno nosso, amigos nossos, era o Vitor Rossi. Lembra do irmão Vitor Rossi? Não sei se você Sim. se lembra dele. Ele é do Isbel também, da faculdade. E ele falou, disse que, olha, Deus vai cumprir um sonho, que eu tentei, quero também até deixar que talvez se tem algum jovem, né, nos escutando, algum solteiro, algum jovem que tenha sonhos e que quer estudar e quer, né, de alguma maneira desenvolver alguma área profissional, que seja. Essa experiência é muito interessante, e porque eu escutando a voz de Deus, na verdade eu escutei esse moço falando para mim, olha, Deus quer que você vá e volte para os Estados Unidos. Na época, eu tinha as condições, porque eu tinha partners, parceiros para ajudar na universidade aqui nos Estados Unidos. Só que nessa época, como eu trabalhando em América do Sul, né, em Sul América, então as condições mudam diferente, né, quem trabalha por aqui. E as minhas condições realmente difíceis, vivia pela fé, eu estava debaixo de um chamado de fé, Deus estava me treinando nesse aspecto, e esse moço disse, volta para os Estados Unidos. Mas eu não tinha nada, eu não tinha como tirar um visto diante das autoridades americanas, eu não tinha como provar financeiramente que eu era capaz de poder prover para os meus estudos, eu não tinha como pagar os estudos, eu não tinha nenhum parceiro, eu não tinha ninguém.
eu vim sozinho com a mala na mão. Imagina que o meu visto já estava para vencer, faltava um mês para vencer, imagina. Olha só. Faltava um mês para vencer o meu visto. E eu fui com a cara e coragem, com a palavra que Deus. Eu orei. A princípio eu não queria vir para os Estados Unidos, mas orei e Deus abriu as portas. Quando eu Amém. cheguei na faculdade, comecei o processo dos meus trâmites para o visto de estudante. E eu sei que eu fui na imigração e eles falaram assim, olha, para você estudar aqui, você tem que comprovar, na época, tem que comprovar, que hoje é muito mais, US$ 25.000. Olha, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um cartão, não sei se você se lembra, o cartão universitário do Banco Real. Imagina, Sim. do Banco Real, Banco Universitário, e me dava somente um limite de crédito de US$ 250. Eu precisava de US$ 25.000 ali. E eu tirei uma xerox e dizia, ele pergunta, você tem que colocar tudo isso no envelope, colocar tudo isso, o agente da imigração me explicou como tinha que fazer, e aí eu coloquei a fotocópia, eu só tinha 0,001% do total que eu precisava, e uma fotocópia. Coloquei e aí disse, ó, você tem que provar. Eu falei assim, aí eu escrevi uma carta dizendo, olha, eu tenho meu pai, eu não menti. Olha, eu te falo, eu não menti. Eu falei que eu tinha um pai que vai pagar que tem todas as condições de pagar os meus estudos. Eu estava falando, sabe, do Pai Celestial. Eu fiz a carta assim. Meu pai vai pagar tudo e os meus irmãos. Só que eu Ô, omiti o glória. Pai Celestial e os irmãos em Cristo. Eu omiti, porque não ficar É, assim tão mística a carta. Tinha que ser uma carta bem padronizada, de forma jurídica, assim, para quem entenda. sim, sim. Mandei essa carta e fui. E entrei na faculdade. Outro milagre que foi é que eles não viram o meu passaporte. Eu falei, eu não tenho. E o meu inglês naquela época era muito ruim. E ainda continua ruim meu inglês, né? Mas tudo bem, eu me viro super bem. Eu sei que meu inglês estava tão ruim. E eu falei para eles que eu não tinha condição, não tinha status para estudar. Sim. E não sei que ele entendeu e tirou uma fotocópia do meu passaporte e fez o registro. E eu comecei a assistir às aulas. Eu sei que quando eu acordei, eu já estava assistindo às aulas. E eu estava esperando a resposta da imigração. E chegou uma carta dizendo assim: olha, senhor Alci Silva de Sá, aqui é o Departamento de Imigração, Imigração e Naturalização dos Estados Unidos. Nós estamos examinando todos os documentos que você nos enviou e carefully, minuciosamente. Eu falei, meu Deus do céu, eu só mandei uma fotocópia, mandei uma carta e mandei o F1 da carta da escola, me aceitando, e não sei o que está aí, Deus está fazendo. Aí quando foi uns par de semanas, veio a carta me dando 3 anos de visto de estudante. Bom, fiquei feliz, e aí fui no Register, O lá registro. no registro, lá na secretaria, né? Na secretaria para fazer o pago, e eu não tinha. Eu sei que Deus é tão bom. Eu me lembro uma aula, hoje eu me lembro da professora, que ela falou assim, se você tem alguma necessidade, você tem que ir a Deus. E eu fui para a capela, chegando na capela de manhã, e tinha que fazer o pagamento da escola, me ajoelhei e comecei a orar, buscar de Deus. De repente, eu vi a pessoa atrás de mim, mas eu estava ali ajoelhado, chorando, clamando, Senhor, e agora? O Senhor me trouxe aqui, tem que suprir minhas necessidades. Mas aí eu volto para a sala de aula, fiz a minha oração, volto para a sala, e então a professora diz assim, olha, quem quer fazer um pedido de oração? Então eu levantei minha mão e disse, eu gostaria de orar, que orasse por mim, para as minhas finanças, nada mais.
E quando eu falei isso, levantou um americano, um jovem americano, estudante, e disse assim, professora, eu gostaria de que me desse uma palavra. Assim, pois não. E, olha, essa manhã eu senti vontade de ir na capela e eu entrei e vi uma pessoa ali dentro. Eu não entendia o que ele estava falando, Olha mas eu só. entendi. Eu não entendi, mas entendi. Porque eu vi que Deus, o Espírito de Deus está falando no meu coração. E eu gostaria de fazer algo e já falei com o meu pai. Eu já falei com o meu pai. E meu pai já aceitou. Eu estou saindo da faculdade, eu estou transferindo-me para uma outra universidade, não essa, mas para uma outra. Mas nessa transferência, já que eu já fiz o O pago pagamento. já é o pagamento, eu gostaria de brindar, de dar para um estudante aqui, porque Deus tocou no meu coração. E quando ele falou aquilo ali, eu disse, uau, e o estudante, o senhor Mister Alcide Sá. E ele Olha só. transferiu para mim, e todo o pago daquele ano, ele pagou para mim. E quando ali eu caí em pranto, né? Choro e vi que Deus realmente era a vontade do Senhor. Então foi um desses milagres quando Deus chama, quando nós buscamos a vontade, estamos no lugar certo. Esse é o que eu queria finalizar. Quando a gente está no lugar certo, Deus ele faz milagres e ele vai prover mesmo. Isso foi, eu podia falar da minha família depois que eu vim Sim. casado para os Estados Unidos. Eu vim casado, eu recém-casado, trouxe a minha esposa e Deus também fez outro milagre, isso para uma outra ocasião. Mas essa é a base. Aonde Deus quer que você esteja, ali Deus vai prover. Eu creio, querido Alcírios, as pessoas que nos ouvem, que o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Porque se a gente está no centro da vontade dele, toda a provisão necessária para a sua caminhada vai ter. E eu creio você, meu irmão, talvez que nos assiste hoje, está preocupado com algumas situações. Às vezes nós damos algumas cabeçadas porque nós queremos fazer a nossa vontade. Mas se Deus chamou você para fazer algo e seu coração está queimando para fazer, atender esse chamado do Senhor, saiba que se você atender o chamado do Senhor, se foi de fato dele, não faltarão recursos. Você vê a história do Alcírio, eu poderia contar várias histórias de situações que, se não fosse Deus, nada teria acontecido. Então, é hora da gente pensar. Alcir, nós temos tantas experiências para contar, mas eu queria que você deixasse, agora a gente sempre deixa para um momento final, nós estamos, parece que não, mas quase uma hora conversando, e eu queria que você compartilhasse agora uma palavra que Deus colocou no seu coração, das Escrituras, ao coração das pessoas que estão nos assistindo, a palavra que Deus tem colocado no seu coração para esse tempo. Fique à Amém. vontade, tá? Ok, mas eu precisaria do tempo. Quantos minutos eu Não, tenho fique à ainda? vontade, o quê? Fique à vontade aí. 15 Olha, minutos, querido, 10 minutos? 15 minutos? Então vamos Dá tentar tempo? aí. Eu acho que dá, né? Acho que Então dá, manda ver. mas vamos tentar aqui resumir a questão. Mais ou menos eu tinha preparado algo aqui. Bom, na verdade, eu gostaria de trazer um título de uma mensagem que foi muito relevante para nós aqui na igreja, se chocou muitas pessoas, e o título da mensagem era o inimigo, ele está vencido, mas por que Amém. eu sigo batalhando? Se o inimigo está vencido, por que eu sigo batalhando? Certo? Então, eu vou entrar um pouquinho brevemente, tentar, se Fique à vontade. eu passar, talvez Passar não tem problema. alcance 20 minutos, né? Se Vamos lá. vamos tentar aí. Olha, antes de responder, eu queria fazer uma pergunta para vocês que me assistem nesse momento, meus irmãos, em nome de Jesus. Ouça a palavra do Senhor, não se distraiga agora, e ouça a palavra, a mensagem. E a pergunta é essa: para que Cristo veio? Para que Cristo? Por que Cristo veio a esse mundo? Se nós olharmos em 1 João, no capítulo 3, 8, diz o seguinte:
Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do inimigo, as obras do diabo. Ele se manifestou para isso. Guarde bem esse termo, destruir. Manifestou para destruir, tá ok? E sabemos que Deus esperava um representante legítimo aqui na Terra. Deus criou Adão, mas, infelizmente, por causa dos pecados, nós sabemos a história, Adão, ele, como eu digo, ele escorregou muito bem na maionese e deixou a desejar a Deus, dos propósitos que ele tinha sobre a vida dessa criação, dessa criatura, dessa criação, que é o homem. E Adão, por causa dessa desobediência, também pôs fim a todos os direitos que ele tinha como filho, um filho legítimo. E por isso houve um outro agente, um agente que foi criado, tá? Um agente que foi criado, vou explicar bem isso, que já existia, mas ele foi criado para nós, tornando-se como o nosso algoz, o adversário, que é Satanás, o inimigo. Bom, eu gostaria de começar perguntando também o que Jesus realmente derrotou, tá? Preste bem atenção nisso, que Jesus realmente derrotou. Hoje sabemos que muita gente tem medo da morte, tá? Essa pandemia que tem trazido hoje o coronavírus, a situação mundial, o medo trouxe assim, o pânico, né, maior, né, o medo trouxe mais morte do que a própria doença. A própria enfermidade em si, que foi gerada, que foi criada e foi expandida hoje mundialmente, né, esse coronavírus, e esses óbitos que houve, podemos dizer que muitos desses óbitos, né, dessas mortes, foram resultados de pânico, de medo, pela situação dentro de casa, e as pessoas, muitas delas morreram mais do que a própria enfermidade. Isso é uma estatística que foi feita. Mas voltamos à pergunta, tá? O que Jesus realmente derrotou? E se nós olharmos em Hebreus capítulo 2, e do versículo 14, diz o seguinte: os filhos, como eles os chamam, são pessoas de carne e sangue. Tá? Eu trouxe uma versão parafraseada para que o ouvinte possa entender melhor. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, ou seja, carne e sangue, como os homens, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, tornando-se homem, carne e sangue, pudesse destruir o diabo que tem o poder sobre a morte. Aqui vemos um propósito divino da vinda de Jesus. Mas para isso ele tinha que sofrer como nós, ser como nós, tirar essa vestidura de Deus, dessa divindade. Ele nunca deixou a sua divindade, mas ele vestiu-se como servo, como homem. Então, isso me indica que a morte, se o versículo está correto, a versão que veio destruir a morte, então, indica que a morte foi um dos principais pontos de conquista de Cristo. Essa era a conquista dele. E Satanás, nós sabemos que ele tinha uma chave. Eu sei que biblicamente a gente diz uma chave, né? Mas eu diria que é uma chave de poder que tinha Satanás, de autoridade legítima, e que realmente essa autoridade de poder foi dada por Adão, através da desobediência. Satanás tinha em suas mãos esse poder, mas não um poder qualquer, não uma chave qualquer, foi uma chave que realmente fechava a porta das vidas espirituais, da vida espiritual das pessoas. No entanto, o Filho de Deus, Jesus Cristo, aparece para tirar esse poderio, esse poder, essa chave de poder de morte que estava nas mãos do inimigo. Se nós olharmos bem em Apocalipse 1:18, presta atenção nisso, presta bem atenção. Eu sou Jesus, aquele que vive, em Apocalipse 1:18. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves
as chaves da morte e do inferno. Isso é biblicamente, Amém. ele conquistou. Portanto, as portas do inferno, queridos, não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, Glória a segundo Deus. Mateus 16, 18. Agora, que tipo de morte foi essa? Que foi concebida no mundo, que trouxe a esse mundo? As escrituras referem-se a três. Há três mortes: a morte espiritual, que foi traduzida, a morte espiritual, através da consequência do pecado de Adão; a morte física, que fez o homem deixar ser imortal para ser mortal, entrou a mortalidade; e a terceira, que é a chamada segunda morte, segundo o Apocalipse 20, versículo 6, que fala dessa morte, que é a morte eterna. Essa morte eterna que realmente Jesus, graças a Deus, ele venceu todas elas. A morte Amém. física, por causa da sua ressurreição. A morte, a segunda morte, que é a morte eterna, ele trouxe a salvação, a vida eterna para nós. E a morte, essa espiritual, que é a separação que houve do homem entre Deus e o homem. Mas é importante saber que o homem foi afetado, sabe, Júnior? Que o homem ele foi afetado de maneira muito forte, moral e espiritualmente. E como consequência, a pessoa que está morta hoje espiritualmente, a pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo, existe um outro agente que acompanha essa pessoa. É lamentável, é triste para mim comentar isso, porque nós, sendo criaturas, nós sendo filhos de Deus, foi o propósito, e sempre foi o propósito, de formar essa criação pura, imaculada, santa, de adoração a Ele. Deus nunca foi o propósito do Pai querer destruir a humanidade, destruir as pessoas, criar seres disfuncionais, mas seres filhos e genuínos para Ele. Infelizmente, esse espírito mal que hoje, sim, continua atuando nos filhos que não obedecem a Deus, acompanha-o, e cada dia mais esse espírito mal, ele afasta as pessoas de Deus e tentam cada dia afastá-las do Senhor. A palavra do Senhor disse que nós, Júnior, Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais dos aires. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então, estamos falando da existência de dois conceitos e dois grupos, que tem dois conceitos, dois grupos: pessoas que seguem a Deus e pessoas que interpretam muito mal acerca de Deus, que não têm ainda entendimento acerca de Deus. Então, essas pessoas realmente elas estão sendo muito afetadas por causa dessa disfunção, dessa falta do conhecimento da vida de Deus, da restauração, do que Deus pode proporcionar e o que Ele sempre desejou e quis proporcionar para a sua criação. Então, segue a minha pergunta: quem é esse espírito que domina? Quem é esse espírito? Nós temos que, sim, conscientizar isso, que existe o Espírito do Senhor, mas também existe esse espírito mal que acompanha as pessoas, que querem destruir as pessoas. Mas quem é esse espírito que domina? Ele tem nome e endereço. Nós vimos já a sua ascensão e sua manifestação desde Gênesis, que é o inimigo, Satanás. Mas eu quero deixar algo claro aqui, talvez possa afetar você que está me ouvindo, e as pessoas que estão me ouvindo aqui pode até interpretar de uma outra maneira, porque Deus, Deus, ou seja, Deus não foi Ele que criou Satanás. Uau! Peraí, não, Deus não criou Satanás, mas Satanás se tornou esse inimigo, porque quando nós vemos na palavra, Júnior, que Deus criou um anjo de luz, Deus criou um querubim, Deus criou Lúcifer,
não criou, que hoje existem adjetivos e substantivos próprios, demonstram a natureza desse ser. Ele se tornou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo que o adorasse, que um anjo que o respeitasse e que fosse submisso a ele. Mas por decisão dele, ele então se tornou Satanás. Por que digo isso? Porque Deus, ele não compactua com o mal, ele não criou o mal. Porque se aí vamos contra a natureza deles, eu entendo dessa forma. Talvez você possa explicar isso melhor, mas Deus, ele não criou o mal, porque ele não pode compactar com o mal. E, na verdade, vai contra a natureza dele e sua essência. Então, nós estaríamos dando a entender de que existe um Deus mau. E não existe. Deus, um Deus justo, mas não é um Deus mau. Um Deus justo. E porque creio que Deus não pode criar o mal por causa da sua essência e da sua natureza. Agora, Satanás, sim, ele tem trazido essa sua escolha, a sua decisão, e agora luta contra e tornou-se, sim, um adversário. Deus nunca fez adversários, é meu conceito, tá? Você pode explicar isso depois, mas Deus, ele sempre foi a favor da sua criação, no sentido de criar, porque ele disse, e tudo que fez Deus era bom. E ao homem ele disse, foi muito bom. Fez a sua imagem e sua semelhança. Jesus, agora, eu faria uma pergunta aqui meio polêmica, sabe? Por quem Cristo veio a batalhar? Essa é uma pergunta que eu lanço aqui de desafio. Por quem Cristo veio a batalhar? Cristo veio batalhar contra Satanás? Ou Cristo veio batalhar a favor dos homens? Só para pensar, para que a gente possa pensar, e os irmãos que me escutam. Ele veio batalhar contra Satanás ou veio batalhar a favor dos homens? De resgatar aqueles que se haviam perdido? Porque alguém estava perdido, ele veio em busca desse que estava perdido. Agora, tem um agente que está totalmente perdido, que ele não veio para restaurar esse que está totalmente já condenado, julgado, que já está, sim, sentenciado. Eu não creio que Jesus veio batalhar contra Satanás. E vou explicar bem. Jesus, ele não veio medir para mim, ele não veio à terra para medir forças contra Satanás, porque Deus já o havia derrotado. Júnior, ele já havia sido derrotado desde os céus. É importante saber que Satanás, Júnior, e você que me escuta aí com respeito aos seus ouvintes, aos seus seguidores, como é que pode uma criatura querer competir, lutar contra o Criador? Deus é Criador e Satanás é criatura. Então, Deus, em sua essência, em seu poder e soberania, ele jamais poderia ser derrotado por uma criatura, porque ele sabe a debilidade da criatura. Ele sabe a nossa debilidade, ele sabe onde é a debilidade do inimigo, ele sabe aonde vencer, e venceu. Por isso, eu digo que Deus não veio dos céus encarnar-se na pessoa do seu Filho Jesus Cristo para batalhar contra o diabo, porque já é derrotado. Agora, presta atenção numa coisa interessante, porque criatura não se... É como o pai, né? A gente chama... Ô criatura, obedece o teu pai, porque a autoridade aqui sou eu. Foi eu que te dei a luz. Não é assim que a gente fala? Foi sua mãe que deu a luz e eu que ajudei a gerar você. Então você fica quieto. Então, essa é a questão da autoridade. E Satanás já... Um conceito que é bom que a gente aprenda, e já está passando a hora... que é importante saber que o inimigo não tem poder assim sobre os que estão guardados por Deus. Os que foram escolhidos por Deus, os que foram elegidos por Deus, os que foram separados por Deus, estão protegidos por Deus. E vou entrar um pouquinho mais rapidamente. Preste atenção
aqui no versículo, vou ler só um versículo, são dois, mas vemos aqui em Ezequiel 28, um versículo que a gente, na exegese, a gente viu um paralelo em Ezequiel 28, 13 e 19, e também tem Apocalipse capítulo 12, 7 ao 9, diz a derrota, João viu a derrota do inimigo, lá no capítulo 12, a derrota do inimigo e o Cordeiro de Deus vencendo o dragão, vencendo o diabo. A derrota já foi estabelecida. E Ezequiel Amém. fala que ele foi expulso do Éden, aquela história toda que a gente já sabe, a gente conhece. Agora, a pergunta é simples: a quem devemos temer? A quem devemos temer? Devemos temer a Deus? Se eu tenho esse conceito de que Deus é o Criador e todos nós somos criaturas, a quem devemos temer? A Deus ou a Satanás? Espera aí, vamos ver isso. Jesus veio, Júnior, eu entendo que Jesus veio para salvar os homens e ensiná-los a vencer o inimigo. Salvar aqueles que estavam perdidos e trazer de volta o que se havia perdido e ensinar esses perdidos, esses que se tornaram filhos, ensiná-los a vencer o inimigo. Entenda essas vitórias que já conquistadas por Deus. A primeira, nós já sabemos, não vou entrar aqui em detalhes, mas Deus já venceu no céu e Deus venceu na terra. Não existe. Hoje, Júnior, nós temos esses dois lugares conectados. Céus e terras foram conectados através da redenção de Cristo. Amém. A palavra do Senhor é clara. No céu já houve a derrota de Satanás, que ele foi expulso, infelizmente enviado para a terra. Mas aqui também Deus veio dar uma lição. Vamos dizer assim, de uma maneira parafraseada, Deus envia o Filho encarnado, Jesus Cristo, e vence o inimigo aqui na terra, como homem. Porque, como Deus, ele já é vencedor. Mas, como homem, precisava nos mostrar que é possível, como homem, na pessoa de Cristo, também sermos vencedores, como Jesus é vencedor. Antes da sua... E isso, quero dizer aqui, claro, os irmãos que me escutam, que essa redenção, essa vitória já foi conquistada desde a eternidade. Ela só protagonizou, ela só trouxe a evidência, ela se materializou na cruz do Calvário, ela se materializou. Mas a vitória já era feita, já era conquistada ali. Não foi, porque muitas vezes a gente entende que a vitória foi conquistada na cruz. Não, ela foi a cruz foi o protagonista da materialização daquilo que já estava escrito, que já estava realizado, que já ia acontecer. Tanto que a autoridade de Jesus já chegou a minha hora, já está o Filho de Deus para ser entregado. Que às vezes a versão que eu gosto mais é quando ele diz que ele se entregou, porque ninguém matou Jesus. Por quê? Porque ninguém matou Jesus? Assim que eu digo, assim, numa maneira... Sim. Porque um Deus não morre, varão. Como é que vai matar um Deus? Deus não morre. Se Jesus é Deus, ele não morre. Então ele não teve morte, ele se entregou ali na cruz, né? Mas em carne e osso, né? Agora, em questão humana, ele teve que sofrer a morte para poder nos dar o exemplo da ressurreição, que o terceiro dia aconteceu, e sabemos uma história, e que para nós também serve como uma esperança da ressurreição nossa do corpo, porque espiritualmente hoje já estamos restaurados, mas falta o nosso corpo e o cumprimento de 1 Coríntios 15. Bom, da ressurreição, né, dos mortos. Olha, é interessante que eu vou dar um versículo só apenas, vou tentar resumir. Esse Mateus 8, do capítulo 28 ao 32, é uma experiência muito linda. Quando Jesus chegou, 2 homens possuídos por demônios foram ao seu encontro. Eles começaram a gritar: "Por que vem nos importunar, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo determinado." Em outras versões, antes do juízo final. Então, os demônios suplicaram, 31,
se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Então Jesus disse, vão, ordenou o Senhor. A autoridade de Jesus já era patente. Eles sabiam, eles sabem que já estão condenados, isso aqui é muito importante. Eles não lutam na esperança de redimir-se ou de ter vitória. Eles lutam para arrastar o máximo de pessoas com ele. Verdade. Com eles. A condenação de Satanás já está garantida, e ele sabe disso, que a sentença dele é a sentença de juízo. Satanás nunca teve poder sobre Jesus, nem antes nem depois da sua rendição na cruz do Calvário. João 14,30 diz assim, o príncipe deste mundo não tem nada em mim, não tem poder sobre mim. E João 16:11-33 diz assim, o príncipe deste mundo já foi julgado, ou seja, a versão condenado. Estas coisas que eu lhes falei, para que em mim tenham paz. Olha que maravilha. Tenham paz, irmãos. Tem crente que, não sei, alguns irmãos que sonha com o diabo na manhã, à tarde, à noite, toma café, almoça e janta. Ai, meu Deus do céu, às vezes tem umas ovelhinhas. Só fala do diabo, né? Ai, só fala do diabo, em vez de falar mais de Jesus. E no mundo tereis, agora preste atenção nisso, no mundo tereis tribulação ou tentações, mas confia em mim, eu venci o mundo. Mais uma vez, Cristo veio, quero repetir, irmãos, Jesus veio batalhar por você aqui no mundo. Ele não veio batalhar contra Satanás porque já está derrotado. Ele veio batalhar a favor seu, meu, veio para mim, veio para você que tem recebido ao Senhor. Agora presta atenção. Queridos, nós é que lutamos contra Satanás. Não é Deus, não é Jesus, nem o Espírito Santo. Nós, por que nós lutamos? Porque somos criaturas. Satanás é criatura, sou criatura. Nós demos entrada e legitimamos esse adversário na terra por nossa desobediência e pecado. Mas Jesus veio como poderoso nos libertar dele. Adão foi culpado, não foi Jesus. Quem trouxe a ascensão do inimigo nessa terra foi nós. Mas Jesus veio expulsá-lo. E a Bíblia fala o seguinte, que nós sofremos tentações. Agora, Júnior, olha que coisa interessante. Nós sofremos tentações, mas não vivemos em pecado. Nós sofremos tentações, porque tentação não é pecado. Pecado é quando é gerado. Pecado origina-se quando damos luz a essa tentação. Quando damos luz à tentação, quando nós cedemos às tentações, gera o pecado e o pecado a morte. Mas a tentação não. Nós sofremos tentação, sim. O crente é perseguido? Sim. O crente sofre tentação? Sim. Existem religiões aí que falam que não. Mas, segundo as Escrituras, a palavra do Senhor é clara que nós sofremos tentação. O inimigo todo o tempo ao redor. Olha só esse versículo. Olha só esse versículo de 1 Pedro 5,8 para basar o que eu estou falando. Sede sóbrios e vigiai, porque seu adversário, olha só, não de Jesus, meu, seu adversário, o diabo, anda em derredor procurando alguém para devorar, para tentar. Mas nós não andamos em pecado, porque temos a proteção do Espírito Santo em nossas vidas. João 16:11 diz assim, o príncipe deste mundo já está julgado. 1 João 4,4, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Agora, para terminar, qual é a nossa posição espiritual, Júnior? Mateus 28:18 diz assim, todo o poder me é dado no céu e na terra. Quem disse isso? Jesus. Lucas 10:19. Eis que lhes dou a vocês autoridade sobre todas as forças do inimigo. Quem deu? Jesus deu. Até me empolgo, né? Tô ficando assim até mais carismático. Fique à vontade.
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, porque é palavra de vida, eu amo a palavra, amo a palavra do Senhor, Júnior. Amo, meu irmão, ame a Amém. Amém. palavra, ame, estude a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos fará Amém. livres. Amém. Lembre-se que, agora deixa uma aqui para terminar, lembre-se que foi o homem que criou e legitimou para si um adversário para si, não foi Deus. Portanto, esse adversário é limitado em nós agora, ele é limitado. É verdade que Satanás apresenta alternativas para nos fazer cair em tentação e pecar contra Deus. No entanto, ele não pode fazer nada contra nós se hoje escolhemos obedecer a Jesus Cristo primeiro. Ou eu escolho Jesus, ou então eu escolho o outro. E João 5,18, 1 João 5,18 diz assim, me dá mais 2 minutinhos. 1 João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá. Amém. Opa, fugirá de vós. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus, sabe, espera uma sinergia de nós. Sinergia é um termo técnico que é a fusão entre... Sinergia. Sinergia, né? Sinergia, eu estou espanhol. Sinergia. Eu prego... Você sabe que eu trabalho com hispanos, né? Então, Sim, é uma sim. confusão, às vezes inglês, às vezes espanhol e o português. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, que existe uma sinergia, existe uma fusão entre Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Eles trabalham junto. E é um propósito divino e uma responsabilidade do Cristo e a responsabilidade da igreja. A responsabilidade do Cristo é proteger a igreja e a responsabilidade da igreja é obedecer o cabeça que é Cristo. E Amém. quando chegar, a palavra do Senhor diz bem clara, de que todas as potestades, quando tornarem-se, que já está, ou já estão, todas as potestades, autoridades e principados já estão baixo domínio do Cristo. Mas existe uma batalha que já está vencida, varão. Uma batalha que já está vencida. Que essa batalha é a nossa e que trabalha Cristo aqui nesse período que chamamos espaço, antes da volta dele, é a responsabilidade que nós temos. Responsabilidade do Cristo, trabalhando com a igreja com Cristo, fazendo as obras do Senhor, e até que tudo isso se conclua e Jesus, então, entrega essa glória ao Pai, como diz lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, essa entrega total. Mas antes dessa entrega, desse final maravilhoso, desse final precioso que já está, e essa é a paz que eu quero que você tenha, meu irmão. Amém. Essa paz, olha, o que já está escrito. E a vitória já foi ganha, a vitória em Cristo, e nós temos essa vitória. E o fim, se sabemos que Jesus está, e se não volta hoje, amanhã, não importa, mas uma coisa nós temos que saber, que essa vitória já está ganha, em nome de Jesus. Olha, se você que está me escutando, eu quero trazer essa palavra de esperança para ti. Essa palavra, você que ouviu, ouça outra vez, não sei se vai estar gravado essa mensagem, mas você escute a palavra do Senhor, escute a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, que te dá consolo, te traz de volta e que traz você de volta. Talvez você quebrou, esse vaso está quebrado, esse coraçãozinho está quebrado, está roto, está quebrado. E Deus traz de volta, ele faz renascer o que estava morto, ele faz reviver. Amém. O que estava quebrado, ele faz, restaura. Confia no Senhor,
creia na soberania de Cristo, creia na soberania do Pai. Você foi escolhido por Deus, você foi eleito por Deus, você foi abençoado por Deus. Já de antemão, Deus já tinha escolhido você, já trouxe você, já estava no plano do Senhor, na onisciência do Pai, no conhecimento pleno dele. Ele olhou para você, viu você e disse: você é meu filho, você é meu amado, e é só obedecer. Mas não esqueça da responsabilidade, não esqueça dessa sinergia, da sua responsabilidade, do seu compromisso em Cristo. E se você, talvez, que esteja me ouvindo, até mesmo fala assim: olha, eu preciso voltar para Cristo, eu preciso voltar para o Senhor. Você faz essa oração, não sei se eu tenho tempo para fazer essa oração, posso fazer essa oração, que é uma oração de retorno, uma oração para que você confie, tenha fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero impartir essa palavra que foi, Senhor, pronunciada hoje, palavra de vida, palavra de esperança, para essa pessoa, talvez, Senhor, destroçada, talvez, Senhor Deus, perdida, talvez, Senhor, pelas más decisões. Talvez, Senhor Deus, até mesmo cedeu à tentação. Mas, Senhor Deus, essa pessoa agora, nesse momento, Senhor, nós pedimos que traga de volta. Senhor, toca em seu coração, que haja, Senhor, um retorno, que haja, Senhor Deus, ó Pai, uma confissão de fé plena, que ela possa confiar, que ela possa, Senhor Deus, crer verdadeiramente, e que ela possa entrar dentro desse maravilhoso conjunto, Senhor, de propostas maravilhosas, Senhor Deus, de fazer a vontade do Pai, de dar continuação daquilo que já está feito, que foi escrito pelo Senhor, de fazer parte dessa história maravilhosa, Senhor, dessa constituição maravilhosa, Senhor, desse promover do reino dos céus na terra, até que cheguemos nos céus. Guarda o coração dela, perdoa, Senhor, perdoa seus pecados, perdoa, Senhor, ó Pai querido, por os deslizes, e, ó Pai, pedimos a tua mão, em nome de Jesus, você que fez essa oração, meu querido, em nome de Jesus, toma essa decisão em Cristo e ouça a palavra do Senhor. E procura o Senhor, procure a palavra, procura a igreja, vá na igreja do irmão, do querido, se você tem uma igreja perto, vá numa igreja evangélica que esteja perto, ou então do varão, do pastor Júnior. Volte, meu querido, e faça parte desse plano e propósito em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus, Deus é tão lindo, Alcir. Eu estava ouvindo aqui, né, você dizer, a Bíblia já dizia que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. Yep. A vitória já é. E lá também disse, Deus é tremendo, né? Quando Adão e Eva pecam, Deus aparece e dá a sentença para Eva e Adão, e também diz para a serpente, da fruto do ventre dela vai pisar sobre a sua cabeça. Uhum. Então Deus já tinha tudo planejado. E certa vez perguntaram para Billy Graham, né, no Congresso Nacional Americano, se ele era otimista ou pessimista diante de tudo que ele estava vivendo. Ele falou assim: eu sou otimista. Aí perguntaram para ele por quê? Porque ele respondeu: porque eu já li a última página da Bíblia e vai dar tudo certo. Ô, glória! Que lindo! Nós fazemos parte de um exército vencedor. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Daquele que nos amou. Amém. O amor de Deus, Alcir, você sabe disso. Nós que experimentamos o amor de Deus, não tem como ser diferente de não ser constrangido por esse amor. Não tem como não falar desse amor. Não tem como não ter uma vida transformada por esse amor. Me lembrei também, Alcir, de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou, né, o texto diz que ele se entristeceu e ele sofreu. E no meio de todo aquele sofrimento, ele escreveu aquele salmo, e no meio do salmo, acho que é o 51, se me falha a memória, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele era salvo, mas ele não tinha mais alegria de ser salvo. Talvez você, querido, que está nos assistindo, está desse jeito.
sofrendo, você serve a Deus, mas parece que você já não tem mais alegria de servir a Deus. E o Alcir acabou de dizer uma palavra para você e para mim, que nós precisamos pedir, pede a Deus, se você não tem essa alegria mais, restitui a alegria da minha salvação. Talvez sua vida não esteja agradando a Deus, talvez você esteja vivendo uma vida em pecado agora. Mesmo servindo a Deus, procurando servir a Deus, você precisa abandonar algumas práticas. É hora de voltar para Cristo, como Alcir orou. Não tem, como Alcir também falou, mensurar ou equiparar forças tão diferentes, né? Eu costumo dizer que a guerra entre o mal e o bem e o mal não é assim, ó. Sim. Não tem como. Não tem né? como. Não tem como, querido. A questão é a seguinte, como o Alcir também disse, o diabo e seus anjos já estão condenados. Não tem mais jeito para eles. E como o Alcir disse, eles querem levar mais gente com eles, porque eles já sabem. E outra coisa que você talvez pense, que é a imagem que se tem, né? Que lá no inferno o diabo vai judiar todo mundo. Não, ele vai sofrer junto. É condenação o inferno. É reservado para o diabo e seus anjos, não é reservado para você, nem para mim. Deus deu em nome daquela cruz, Alcir. Também lembra dessa frase. Jesus disse lá, está consumado, sacramentado, resolvido. Basta servir esse Jesus. Basta servir, se entregar. Você que não conhece a Jesus ainda, meu querido, minha querida que nos assiste, não deixa para depois. Isso. Entregue-se a Jesus. Você que está desviado, que já serviu a Deus, está distante de Deus, volte para Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem isso para você e para mim. Né? Não tem. No final, Alcir, eu penso assim, no final de tudo, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, adversidades, em nome de Deus, e às vezes por conta de nossas decisões erradas, no final de tudo isso, a gente vai chegar e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. Oh! Essa é a melhor parte, valeu a pena. Há quem diga que quando a gente chegar no céu, a gente vai esquecer um milésimo de segundo no céu, a gente não vai nem lembrar do que nós passamos aqui. Não. Tanta alegria. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais choro, nem luto, nem rancor. Toda tristeza ficará para o lado de fora, né? Uhum. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. A fé no céu você não precisa mais. A esperança também, ela estará realizada no céu, mas o amor vai continuar lá. Por isso que essa marca tem que ser permanente nossa como cristão. Por isso que o Alcir falou para você e para mim hoje, que nós precisamos reconhecer esse amor e refletir esse amor que mudou a nossa vida. Não podemos nos calar. Eu vejo tanta gente defendendo esse ou esse, aquele ponto de vista ou esse ponto de vista. Nós precisamos defender defender a nossa fé, falar da nossa fé às pessoas. O mundo seria muito diferente se os cristãos, ao invés de defender esse ou aquele, falassem do amor de Cristo. Transparecessem o amor de Cristo. Amém? É que serviria, que eu creio que hoje a temática para essa pandemia, pandemia, essa temática do Cristo é o que cura, o que salva, o que é certo que também existe toda uma questão aí escondida de justiça. Sim. Deus faz justiça. A gente fala da justiça, mas a gente tem que acompanhar também da misericórdia, desse sistema condenatório. A própria palavra do Senhor diz que Jesus não veio para condenar o mundo, mas salvar o mundo. Amém. Mas isso também no sentido que existe a justiça de Deus, mas temos que, nesse momento, agora, creio, que nós temos que tomar uma postura diferenciada, de mostrar às pessoas que elas precisam entender o amor de Cristo, o amor do Senhor, entender que existe um braço, existe uma paternidade, existe um Deus justo, que também se importa, que é não só um Deus irado, que seja quais sejam as interpretações de que a ira de Deus, a cólera de Deus, a taça da ira de Deus, seja qual for a interpretação eu sempre digo, tudo bem, se vamos falar hoje de justiça,
mas, não, mas sempre na Bíblia. Eu li toda a Bíblia. Várias vezes eu já li a Bíblia. Eu não vi não vi conceitos como justiça e misericórdia separados. Em Verdade. todos os planos de juízo ou de justiça empreendida por Deus na terra sobre a vida dos homens, sempre ele deu o divisor de águas. Você tem a justiça, você tem a minha misericórdia, você tem a minha justiça, você tem a minha misericórdia. Sempre dá segmento. Se só olhar as palavras proféticas de todos dos profetas, vai ver que sempre termina com a misericórdia. Tem a justiça, o juízo, a misericórdia. Eu não consegui separar isso. Então, eu creio que a mensagem hoje, para essa época, sabendo que estamos num processo de muita dor, também deve ser trabalhada e condensada com a graça e a misericórdia. Porque somente só a dor, a gente vai ficar muito tempo na UTI, vai ficar num respirador, né? Vai ficar um respirador e vamos sim padecer, vamos morrer. Mas a gente tem que também tirar o respirador que está aí, essa artificialidade, mostrar a fé à pessoa, ensiná-la. Não é comprá-la, mas ensiná-la. Ensinar a fé e que elas entendam que, ademais, ainda que elas estejam num respirador espiritual, elas têm a misericórdia do Senhor e Deus pode, se ela decidir também, né? No caso, se ela reconhecer o que Deus fez, o que Jesus fez, é certo que vai ser alcançada. Isso que a gente tem que dizer. Essa é a minha temática para agora, para Amém. esse tempo. Né? Amém. Alcir, Amém, querido. Foi bom, obrigado. foi muito bom. Poderia ir Nada, muito longe querido. aqui, mas o amor de Deus é tão lindo, não tem como ficar quieto diante de tanto amor. É verdade. Espero que o Deus seu abençoe grupo, sua as casa. pessoas, né, tenham gostado. Amém. Minhas recomendações, né? Felicidade à família, um beijaço grande, um abraço. E a Lilian, e o André, Felipe. o Felipe. Ah, eu vi a foto de vocês, nossa, estão bem grandes, estão bem diferentes. Felicidades à irmã Cidinha, que eu creio que está me assistindo, não sei se, mas o irmão Paulo, que sempre brincava comigo, né? Sempre me vacalhava. Felicidade para essa família que eu jamais, eu acompanho vocês, sigo, mas jamais esquecerei de vocês. Quem sabe, depois, ano que vem, passar essa pandemia, quem sabe uma oportunidadezinha de ir passar aí na casa de vocês, tá bom? Em São Paulo. Ano que vem vou a São Paulo, mas quem sabe, dá um pulinho aí. Ah, sim, vai ficar combinado nosso já. Deus abençoe, querido. Amém, querido. Shalom.